Aleluia. Glória a Jesus. Eu quero ler com você só um versículo que está em Lucas, no capítulo 24, só o versículo 17. Presta muita atenção, fica muito ligado, você vai ser muito abençoado com essa palavra. Diz assim, Lucas 24, 17. Então lhes perguntou Jesus: o que é isso que vos preocupa? Sobre o que vão conversando pelo caminho? E eles pararam, entristecidos. Eu vou ler de novo, como se essa pergunta fosse feita para você e para mim. Então lhes perguntou Jesus. Olha o que Jesus está perguntando para nós nessa noite. O que é isso que vos preocupa? Sobre o que vocês estão conversando pelo caminho? E eles, os discípulos, pararam entristecidos. Curve a sua cabeça, eu quero orar por você. Espírito Santo querido, muito obrigado, Senhor, pela Tua poderosa palavra. Ó Deus, essa espada de 2 gumes, que é poderosa, que penetra até o ponto de separar a alma do espírito, juntas e medulas, que é apta para discernir os propósitos do nosso coração, que é lâmpada para o nosso caminho, que é luz para os nossos pés. Senhor, a Tua palavra, Senhor, que é o nosso alimento, que nos sustenta, que nos fortalece. Senhor, fala conosco nessa noite. A Tua palavra, revela a Tua palavra. Queremos muito mais do que ensino, Senhor, queremos ouvir a Tua voz. Queremos ouvir a Tua voz no nosso coração. E sobretudo, ó Deus, obedecê-la, em nome de Jesus. Amém e amém. Se você crê na sua oração, aplauda bem forte o nome de Jesus. Muito bem. Irmãos, deixa eu compartilhar essa palavra com você. Deus falou muito forte no meu coração através dessa palavra. Então ali, na estrada de Emaús, 2 discípulos de Jesus que estão saindo de Jerusalém para Emaús. Interessante isso, porque é o 3º dia após a crucificação, né? Então Jesus morreu há 3 dias atrás e eles estão indo de Jerusalém para Emaús. Alguns estudiosos dizem que provavelmente esses discípulos estavam fugindo da perseguição, talvez eles estavam com medo, olha, já que pegaram Jesus, o chefe, e agora o que é que falta para nos pegarem? Então eles estão abandonando o barco. Eles estão dizendo assim, olha, já que deu tudo errado, vamos voltar para a nossa vida de antes, vamos voltar para casa, e estão fugindo. Isso é uma teoria, que esses discípulos estão indo no sentido contrário, em vez de eles estarem lá em Jerusalém, eles estão fugindo para Emaús. Então é um quadro de luto, um quadro de frustração, de derrota. A morte parece reinar sobre esses heróis da fé, porque são discípulos. Homens que vivenciaram grandes milagres junto de Jesus, milagres até de ressurreição, eles viram isso, Então veja bem, irmãos, como que isso se aplica a nós? Às vezes a pessoa está tão desanimada, tão frustrada, parece que ela não está entendendo o que está acontecendo, Então ela, puxa vida, eu estava esperando essa promessa acontecer aqui, a gente esperou tanto por isso, e agora deu tudo errado, e eles estão assim, profundamente tristes. Nós lemos aqui que eles, olha só, Jesus perguntou para eles, o que está preocupando vocês? Escuta bem, o que está preocupando vocês? O que está deixando vocês ansiosos? Essa palavra preocupação significa ficar ocupado antes do tempo, antes daquela coisa acontecer, aquele pior acontecer, a pessoa já está ocupada com esses pensamentos de que isso vai acontecer, Então Jesus está perguntando, o que está preocupando vocês? Sobre o que vocês estão conversando pelo caminho? E aí eles pararam entristecidos, olha só. Então um quadro muito deprimente, mas irmãos, nós vamos ver uma mudança radical em tudo isso aqui. A pergunta é como que a gente reverte esse quadro de desânimo total, e o meu tema com você hoje à noite é Jesus, a nossa vida. Sabe, Ele que é a nossa fonte, Ele que é a nossa força, Ele que é o nosso alimento, é nele que está essa fé, essa vida que nós precisamos, essa vitória contra o desânimo, é nele, ok? Então diga comigo, Jesus, a minha vida. Não, grita bem forte aí, Jesus, a minha vida, amém? Então eu quero te mostrar como que isso mudou.
como que esse quadro na vida daqueles discípulos que estavam cabisbaixos, desanimados, pensando que eles acreditaram na coisa errada, não é? Voltando para casa, abandonando o barco, apavorados, com medo, em pânico, não é? Vamos ver como que isso mudou na vida deles. Eu quero te mostrar então 3 coisas que eles fizeram e que servem de exemplo para nós, que nós precisamos fazer. Amém, queridos? Vocês estão prontos? Estão prontos? Então, 3 coisas aqui que a gente vai ver que aconteceu nessa história. E nós temos que fazer. Olha só, irmãos, primeira coisa, se você se identificou com o que eu falei, se você se identificou nessa introdução, está preocupado demais, está ansioso demais, está triste demais, está pensando que deu tudo errado, que você errou e não tem mais jeito, não tem mais conserto. Então, a primeira coisa, você precisa discernir as vozes que estão ouvindo. Você pode repetir isso comigo bem forte? Discernir que eu estou ouvindo, ok? Então, que vozes que você está ouvindo? Olha só o que diz aí Lucas 24:18. Um, porém, chamado Cleopas, um daqueles discípulos, respondeu dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as últimas notícias? Então, irmãos, o que é que esses caras estavam ouvindo para eles estarem nesse estado de desânimo total? Pensa bem, Jesus, o Deus Emanuel, o Deus ressurreto, que venceu a morte, está do lado deles. Já pensou, irmão? Está do lado deles, conversando com eles, e eles estão só falando miséria, só falando derrota, eles estão totalmente desanimados, e eles ainda falam assim para Jesus, né? Eles não sabem que é Jesus, eles não reconhecem Jesus, eles falam assim para Jesus: tu és o único. Tu és o único que não ouviu as últimas notícias. Ou seja, Jesus é o único que não ouviu o que não devia ouvir, né? Porque parece que todo mundo ouviu a coisa errada. Todo mundo ouviu a coisa errada, e eles estão se orgulhando disso. Nós estamos ouvindo essas coisas, olha só, essa tragédia, você é o único diferente. Irmão, escuta o que eu vou te falar. Se nós queremos sair de um quadro desse, nós precisamos discernir as vozes que nós estamos ouvindo. Porque olha, às vezes nós estamos ouvindo tanto barulho, que nós não conseguimos ouvir as vozes certas. Quem está me entendendo? Eu vou repetir isso. Às vezes a gente está ouvindo tanto barulho, que a gente não consegue ouvir as vozes certas. Porque olha só, irmãos, o que eles declaram para Jesus, que eles não estão reconhecendo. Eles dizem assim para Jesus: olha, algumas mulheres, é verdade que algumas mulheres nos surpreenderam, tendo ido de madrugada no túmulo, e não acharam o corpo de Jesus. Eles estão falando isso para Jesus, e voltaram dizendo, ou seja, elas falaram a coisa certa, elas falaram a verdade, elas falaram o que eles deveriam estar ouvindo. Olha, elas voltaram dizendo que ele ressuscitou, que o anjo apareceu para elas e eles afirmaram que ele vive. Irmão, essa era a voz para eles ouvirem. Quem está me entendendo? Mas o que eles ouviram? As notícias que todo mundo estava falando. Olha, ele morreu, olha, a gente pensava que era ele que ia redimir Israel, já é hoje o 3º dia, não vai rolar, nós fomos enganados, ele era um charlatão, esse negócio não vai dar certo. Era isso que eles estavam ouvindo. É por isso que eles estão fugindo, é por isso que eles estão desistindo, é por isso que eles estão em depressão, é por isso que eles estão cabisbaixos, porque eles acreditaram nas vozes erradas. Tem alguém me entendendo aqui? Que vozes que você está ouvindo? Sabe, quem que você está seguindo? O que você está assistindo? Com quem que você está conversando? Né? Então eles estão ali, andando na estrada de Emaús, saindo de Jerusalém para Emaús. Jerusalém é um lugar de paz. A palavra Jerusalém significa lugar de paz. Eles estão saindo do lugar de paz para Emaús, estão conversando coisas que eles não deveriam conversar um com o outro. Eles estão se enchendo de incredulidade um ao outro. Tem alguém me entendendo aqui? Com quem que você conversa? As pessoas que estão conversando com você estão falando de fé, estão falando de Jesus, estão falando da vida, ou só estão falando de morte? Irmão, primeira coisa, nós precisamos discernir as vozes que nós estamos ouvindo. A Bíblia diz que os olhos deles estavam como que impedidos de conhecerem a Jesus. Jesus do lado deles, falando com eles, conversando com eles, liberando a palavra que eles deveriam ouvir, mas muito barulho. Jesus está falando como que falando baixinho, e eles não conseguem ouvir nada. A palavra não consegue entrar no coração deles por causa de muito barulho.
Quem está me entendendo? Sabe, irmãos, então, Deus está falando com cada um de nós. Escuta bem o que eu estou te falando. Mas os gritos que nós estamos ouvindo não nos deixam ouvi-lo. Eu vou repetir. Deus está falando conosco. Mas os gritos que nós estamos ouvindo, sabe? Os gritos que nós estamos ouvindo não nos deixam ouvir a voz de Deus. Sabe, aquilo que muita gente pode estar dizendo a si mesmo, Deus está em silêncio. Pode ser assim. Na verdade, o que é isso aí para mim na verdade é falta de sintonia para ouvir a voz de Deus. Ele não está em silêncio, ele está falando, a rádio celestial está funcionando, normalmente. Mas a gente não está conseguindo sintonizar, e a gente não está conseguindo ouvir a voz dele. Por quê? Muito barulho na sociedade, muita preocupação, muita ansiedade, muita coisa que a gente está assistindo, muito tempo que a gente está perdendo, muita conversa que a gente está conversando um com o outro que a gente não deveria estar conversando. E aí, mas Deus calou? Não, ele não calou. Nós que não estamos ouvindo. Tem alguém me entendendo? Então a primeira coisa aqui, irmãos, para a gente sair desse quadro de morte, de derrota, sabe, de pessimismo, de incredulidade, nós precisamos discernir as vozes que nós estamos ouvindo. Jesus é o nosso modelo. Escuta bem, Jesus, ele sempre fazia isso. Nos momentos, irmãos, mais assim, inusitados, Jesus subia no monte para ele ficar sozinho com o Pai, para ouvir a voz certa. Escuta. Quer dizer, quando aquele barulho do sucesso chegou, imagina, ele distribuiu, ele alimentou 5 mil homens, fora mulheres e crianças, com 5 pães e 2 peixinhos, João 6. Aquilo ali, irmãos, os caras queriam fazer ele rei lá na hora. Você vai ser o nosso rei, você é descendente de Davi, você vai ser o nosso rei. A fama chegou. Milhares de seguidores na rede social de Jesus, Instagram bombando. Rapaz, uma coisa, todo mundo queria ser amigo de Jesus, todo mundo queria convidar Jesus para fazer uma live. Irmãos, o que ele fez? Ele subiu no monte. Por quê? Porque ele estava ouvindo a voz errada, porque ele estava ouvindo o grito do sucesso, não é? Os próprios irmãos de Jesus disseram para ele: você tem que aparecer, rapaz. Você não vai ficar famoso aqui na Galileia, você tem que ir lá para o centro, você tem que ir lá para Jerusalém, rapaz. E Jesus sai dali e vai para o monte orar. Quando ele escuta a voz da multidão, o grito da multidão: morreu o seu primo João Batista. Eles estão perseguindo todo mundo, vão pegar você. Quando ele ouve aquela voz do medo, apavorando ele sobe para o monte para orar, para ficar sozinho com o Pai, para ouvir a voz certa. Veja na sua Bíblia. Sabe, quando ele ouve essa voz, esse grito no coração dele, para ele ficar triste, profundamente triste com a morte de João Batista, ele sobe para ouvir a voz certa. Sabe, esse é o caminho, irmãos. Esse é o caminho. Qual é a voz que nós estamos ouvindo? Qual é o barulho que está nos tirando de ouvir a voz certa? Eu não estou falando só da voz de Deus, mas talvez de pessoas que andam com Deus também. Entende? E você aí está tão ocupado, tantos gritos em sua volta, que você não consegue concentrar para ouvir a voz de Deus. Impressionante, irmão. Quando Jesus ele ia fazer algum milagre, lembra lá na casa do Jairo? Ele chega ali e ele manda todo mundo vazar. Ele diz: pode sair todo mundo. Muito barulho, muita incredulidade, muita opinião, muita conversa, muito choro, todo mundo chorando por causa da filha do Jairo, muita coisa, E ele, peraí, não estou conseguindo, Aí ele diz: ei, vaza todo mundo. Sai todo mundo daqui. Só entra, nem os discípulos todos entraram com ele, só entraram Pedro, Tiago e João, porque ele entendeu que o Pedro, Tiago e João já estavam no nível que estavam ouvindo a voz do Pai. Não é? Aí eles entram e Jesus faz um milagre. Escuta bem o que eu vou te falar, irmão. Se a gente não mandar essas vozes embora da nossa vida, nós não vamos experimentar os milagres de Deus na nossa vida. Nós temos que mandar essas vozes indo embora. Eu lembro quando ele curou o cego de nascença. Aí o que ele fez? Antes dele curar, ele tirou o cego do meio daquela aldeia. Ele disse: espera aí, a Bíblia diz que ele pegou o cego pela mão, porque ele era cego, e tirou ele da aldeia. Por quê? Porque o cego estava ouvindo muitas vozes erradas. Irmãos, a primeira coisa, nós temos que discernir que vozes que nós estamos ouvindo. Eu tive uma experiência há pouco tempo, lá em Palmas. Eu estava no supermercado com a Meila, e aí eu falei assim para ela estava meio longe de mim. Eu falei: amor, e tal, eu pedi alguma coisa para ela. E aí surge uma irmã, né, do nada, da nossa igreja lá. Ela surge do nada assim e diz: essa voz eu conheço. Eu tomei um susto, não é? E é isso, irmãos. Nós,
a ovelha conhece a voz do seu pastor. Deus está falando conosco. O que nos está impedindo de ouvir a sua voz é muito barulho, muita coisa que a gente está ouvindo, assistindo, conversando, que não tem nada a ver com ele. Quem está me entendendo? Amém, querido? Então essa é a primeira coisa aqui que eu quero deixar como um princípio para a sua vida, não é? Então Jesus, ele investia tanto nisso, essa intimidade com Deus, com a voz de Deus, irmãos, que, veja bem, às vezes a gente não sabe discernir, né? Peraí, isso é de Deus? Como que eu vou saber se isso é de Deus? Como que eu vou saber se isso é do diabo na minha vida? Será que é Deus que está impedindo que dê certo esse negócio? Ou será que é o diabo? Ou será que sou eu mesmo? Meu Deus, o dilema do crente. Ele não sabe discernir a voz que está falando com ele. Ele não sabe dizer se é o diabo, se é Deus, se é ele mesmo. Ele não sabe. Mas olha, como Jesus, ele cultivava essa intimidade com Deus, de ficar ouvindo a voz certa, de sair do meio do barulho. Escuta, de sair do meio do barulho. E Jesus sabia, interessante, ele sabia, sabe, ele não era, quando ele veio, irmãos, ele veio sem nenhuma vantagem. A Bíblia diz que ele deixou a glória de Deus. Então ele veio como homem, 100% homem, igual nós. Mas é interessante, quando ele está lá na tempestade, a tempestade vai virar o barco, os discípulos que eram pescadores experientes estavam apavorados. O que foi que Jesus estava fazendo? O que ele estava fazendo? Ele estava dormindo. E quando ele levantou, o que ele fez? Ele repreendeu a tempestade. Por que ele repreendeu? Porque ele sabia que não era de Deus. Por que ele repreenderia uma coisa que Deus colocou para ele? Não é? Então Deus colocou uma tempestade, sai daqui, Deus, em nome de Jesus. Não, irmão, ele sabia. Ele disse, tempestade, eu te ordeno, fica quieta aí. Mar, para, acalma-te. Porque ele sabia que aquilo ali não tinha nada a ver com Deus. Por que ele tinha esse discernimento? Porque ele cultivava essa intimidade. Ele sabia ouvir a voz certa. Ele discernia a voz que ele estava ouvindo. E ele sabia qual era. Irmão, se nós cultivarmos esse tempo, nós vamos aprender a conhecer a voz de Deus no nosso coração. Quem está me entendendo? Né? A Meila pode tentar me enganar do jeito que ela quiser. Às vezes ela me liga no celular e ela coloca um pano e não sei o quê, para tentar me enganar. Né? Fala, amor, fala. Não tem como. Não tem como, são 25 anos ouvindo essa voz, não tem como, quem está me entendendo? Então qual é a primeira coisa, irmão? Se a gente quiser sair desse quadro de tristeza, de derrota, de incredulidade, de desistência, de fuga, o que é que a gente tem que fazer? Fala aí para mim, grita aí para mim. Discernir as vozes que estamos ouvindo. Nós temos que sair daqui com uma decisão hoje, rapaz, eu não vou ficar conversando essa conversa fiada não. Não vou ficar ouvindo esse irmão aí, tá? Esse irmão aí, não dá para ficar ouvindo ele não. Está falando coisa que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Eu vou cultivar mais tempo para ouvir a voz do meu papai. Amém? Diga glória a Deus. E a segunda coisa aqui, além de a gente realmente discernir a voz que a gente está ouvindo, a segunda coisa aqui, que a gente aprende com esses discípulos, até com o erro deles a gente aprende. A segunda coisa aqui, seja intencional no seu relacionamento com a palavra de Deus. Vamos falar isso bem forte? Vocês ainda lembram a primeira coisa que a gente tem que fazer? Qual que é a primeira coisa? Discernir as vozes que eu estou ouvindo, escolher quem eu vou ouvir. Mas qual que é a segunda coisa então? Ser intencional, sabe, irmãos? Construir um relacionamento com a palavra de Deus, intencionalmente. Então olha o que diz aí Lucas 24, 26. Porventura, Jesus falando para eles, porventura não convinha que o Cristo padecesse, entrasse na sua glória, e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Irmão, olha aqui, presta atenção. Eles estão nessa crise, na maior crise da vida deles, voltando para casa, desistindo de tudo, abandonando o barco, desertando. Discípulos que andaram com Jesus e viram grandes milagres. Agora escuta bem, irmãos, eles já tinham a palavra. Escuta bem, porque Jesus já tinha falado para eles, assim, olha, eu preciso ir para Jerusalém. Antes de tudo isso acontecer, Jesus falou assim para eles, ó, eu preciso ir para Jerusalém. Ali os líderes judeus e os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei, farão com que eu sofra muito. Eu serei morto e no terceiro dia eu serei ressuscitado. Então eles tinham uma palavra, irmãos. A palavra já tinha sido liberada. Você tem a sua Bíblia.
A palavra já foi liberada para você, a seu respeito. Quem está me entendendo? Já foi liberada. Nós temos que tomar posse dela. Então eles estão ali, vivendo essa situação de incredulidade com uma palavra de Deus que já foi liberada para eles. Olha, o Cristo tinha que padecer, tinha que sofrer na mão dos sacerdotes, dos judeus, dos romanos. Ele teria que ser morto, mas no terceiro dia ele ressuscitaria. Então essa era a palavra. E os caras estão ali no terceiro dia, no dia da bênção. Quem está me entendendo? Eles falam assim para Jesus: hoje já é o terceiro dia. Ótimo, é o dia da bênção, é o dia do milagre. E eles falam assim: as irmãs foram lá e viram que o túmulo estava vazio. E elas viram também um anjo que disse que ele está vivo. Mas o que, irmão? É isso, é a palavra. Aí Jesus fala assim para eles, olha o que Jesus fala para eles, assim. Jesus fala assim: os seus nécios e tardos. Na outra tradução é retardado. Ele fala assim, honestos e tardos em entenderem tudo que os profetas disseram, tudo que a palavra diz. Quando que vocês vão ler a Bíblia de vocês, rapaz? O que estão dizendo? Isso que ele está dizendo. Em vez de vocês estarem aqui preocupados, em vez de vocês estarem aqui inflamando um ao outro com incredulidade, vocês deveriam estar agora, nesses 3 dias, mergulhados naquelas profecias, naquela palavra que foi dada para vocês, rapaz. Vocês estão me entendendo, não, irmãos? O que nós deveríamos fazer, ao invés de ficarmos preocupados com o que vai acontecer com o Brasil, com o que vai acontecer com o mundo, não é? Eu vejo o crente falando assim: meu Deus, eu acho que Jesus já está voltando, porque são todos os sinais. Aí eu vejo o crente que lê a Bíblia dizendo: glória a Deus, Jesus está voltando, porque eu estou vendo os sinais. Aí eu vejo o crente que não lê a Bíblia dizendo: meu Deus, parece que vai vir uma grande tribulação, que terrível. Aí eu vejo o crente que lê a Bíblia dizendo: glória a Deus, a grande tribulação está chegando. Isso é o sinal de que a volta de Jesus está muito próxima. Irmão, nós já temos a palavra, nós já temos as escrituras, nós só precisamos lê-la, nós só precisamos meditar nela, nós só precisamos ser intencionais em conhecer e prosseguir em conhecer o nosso Deus através da palavra dele. Quem está me entendendo? Amém, queridos? Aleluia, aleluia. Logo quando eu cheguei aqui, nos primeiros dias que eu estava aqui, quando eu estava lendo a minha Bíblia, eu li assim, eu estava lendo Ezequiel, não estava procurando esse texto, eu estava lendo a minha Bíblia, não é? Eu estava lendo eu leio a minha Bíblia sistematicamente, não é? E aí eu li aquele texto, foi o primeiro texto que eu li naquela manhã, Ezequiel 36, 37. Ainda, mais uma vez, eu permitirei ser solicitado pela casa de Israel, e eu lhe multiplicarei os homens como um rebanho de santos. Aleluia, eu disse: meu Deus, e sabe aquilo ali, irmão? Não foi uma teoria para mim, Deus estava dizendo assim: é isso que vai acontecer aqui. Eu tenho a palavra. Aí vem outra voz dizendo: mas está muito difícil acontecer isso, porque outros já tentaram. Mas eu tenho a palavra. Deus falou a palavra dele, que isso vai acontecer, que se eu solicitar, ele vai mandar. Eu até compartilhei, eu lembro que eu compartilhei com o Tiago um texto que eu li também ali em Ezequiel, que dizia assim, Ezequiel 23, versículo 3 e 4, que dizia assim: eu trarei de volta as pessoas que foram dispersas. Eu trarei de volta, diz o Senhor, e elas voltarão frutíferas. Ai, meu Deus, eu estou todo arrepiado. Esse negócio balança tanto. Eu tenho medo de cair daqui. E aí ele dizia assim: eu trarei de volta aqueles que foram dispersos, e eles voltarão, mas não voltarão de qualquer jeito não, eles voltarão frutíferos e se multiplicarão. Irmão, o cara pode dizer: não vai voltar, não tem jeito de voltar, mas a palavra está dizendo que vai voltar, aquelas vozes estão dizendo que não vai voltar, mas a voz de Deus disse: vai voltar. E qual voz que eu vou acreditar, irmãos? Nós temos, escuta bem. Então, primeira coisa, que vozes eu estou ouvindo? Segunda coisa, cara, eu vou ler minha Bíblia. Eu vou ter um relacionamento com a minha Bíblia. Sabe, eu vou meditar nessas promessas. O pastor Genildo compartilhou comigo, escuta isso. O pastor Genildo compartilhou comigo ontem, e ele falou assim: cara, eu não vou conseguir falar, eu estou chorando aqui, eu só vou escrever. Deus falou comigo. Aí eu disse: manda, pastor. Ele disse assim: a menor família
a menor família, vai se tornar em milhares. Em milhares. E vocês vão se multiplicar. Irmãos, tudo que Deus está falando comigo. Vocês vão se multiplicar em milhares. O pastor Gino compartilhou comigo aqui, não é? Depois eu leio para vocês o texto que ele compartilhou. Rapaz, quando ele falou isso, eu disse, meu Deus, é a palavra, Deus falando comigo. Eu falei, Senhor, pastor, a Bíblia diz, crede no Senhor, estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. Senhor, o Senhor é meu profeta, não é? Acredita no Senhor. E ele chorando do outro lado, dizendo, cara, eu não estou com inveja não, mas é porque eu estou muito abalado. Deus me mostrou o que vai acontecer aí. Cara, vai ser um negócio muito extraordinário, muito grande. Cara, aí tal. Eu disse, aleluia, glória a Deus. E Deus já está falando, irmão. Deus já está falando. Quem está me entendendo? Aonde que eu sei disso? Na palavra. Onde que eu sei que se eu pedir, Deus vai me multiplicar os homens como um rebanho? Na palavra. Como que eu sei que os dispersos vão voltar frutíferos e se multiplicarão na palavra? Como que o pastor Genino me deu essa palavra na meditação dele, da palavra? Ele compartilhou comigo, meu irmão, nós já temos a palavra. Jesus está dizendo para o discípulo, ei, você já tem a palavra. Eu falei para vocês que eu ressuscitaria no terceiro dia. Que medo é esse, rapaz? Hoje é o terceiro dia, rapaz. Deixa eu te falar. Nós temos que buscar na fonte, irmãos. Nós temos que buscar na fonte. Se você está em crise, você tem que voltar na fonte. Escuta bem, você tem que voltar. Sabe, Gênesis é a fonte, né? Gênesis é a fonte, onde tudo começou. Escuta, como que a Bíblia fala lá, que olha só, a Bíblia fala que Deus falou assim, olha, a palavra, produz a terra relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas que deem muito fruto. Então, como foi que nasceu a árvore? Não foi de uma semente. Quem está comigo? Não foi. Como é que foi? Vou ler de novo. Produza a terra relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas que deem fruto. Como que nasceu a árvore? Como que nasceu? Ouvi. Da terra. Não é? Da terra. Foi só as primeiras, tá, irmão? Depois eu acho que foi o Darwin que se confundiu com isso, né? Ele queria produzir a árvore da terra. Mas só uma vez, Deus fez a terra produzir a árvore. E também fala que Ele fez o mar e fez o mar produzir os peixes. Então escuta bem, se a planta deixar a terra, ela morre. Por quê? Porque quem originou, quem criou a planta foi a terra. Se nós abandonarmos, nos afastarmos de quem nos criou, nós morremos. Tem alguém me entendendo aí? Se o peixe abandonar o mar que o criou, ele morre. Porque foi o mar que o criou. Irmãos, se nós deixarmos o Senhor, que é a palavra, Jesus é a palavra, nós secamos, nós morremos. Olha o que eu ouço, não é o que eu ouço. Olha, eu vou te falar uma coisa. Até uma célula que nós começamos em um lugar, lá em Palmas, uma das razões foi porque teve um suicídio naquela região ali. E o cara que se matou era um cara milionário, jovem e milionário, bonito cara, não é? Casado, filhinhos, e esse cara se matou. Vocês estão me entendendo? Então não é dinheiro, não é sucesso, não é juventude, tudo isso é maravilhoso, mas se nós nos afastarmos de quem nos criou, nós perdemos a vida, nós perdemos a graça, porque Jesus é a vida, Jesus é a nossa fonte. Quem está me entendendo? Então, irmão, nós temos que voltar para o início, para Deus que nos criou, não é? Nós fomos criados por Deus. Deus fez do pó da terra o homem, aí Ele soprou, escuta bem, na narina, Ele soprou na narina do homem. Essa palavra soprou lá é Zoe, que é a própria vida de Deus. Deus fez um boneco de barro e soprou a vida dele no homem. Quem está me entendendo? E aí, irmãos, aí ele recebeu vida. Então foi Deus que deu essa vida. Interessante. Se eu me afasto disso, eu perco o meu propósito. Escuta bem, essa palavra design, né? Design, que a gente ouve muito, por exemplo. Imagina, por que esse copo tem esse design, essa forma? Porque ele tem que reter água para eu beber. Por que a xícara tem aquele design que tem uma alça? Por quê? Me falei, por quê? Porque ela é quente, não dá para segurar a xícara assim, é um design.
Sabe, mas essa palavra design vem de desígnio. Por que Deus me fez assim, desse jeito? Marronzinho, né? Com 50 anos, o cabelo branco. Por que Ele me fez com esse design? Por que Ele me deu essas características? Por que Ele me deu dons? Por causa do meu desígnio. Agora, onde que eu vou descobrir o meu desígnio? Onde que eu vou descobrir por que eu fui feito com esse design? É no meu relacionamento com a palavra. É por isso que o João Batista recita Isaías 43, quando ele diz: eu sou a voz do que clama no deserto. Na palavra, o Isaías descobriu o seu desígnio. Aí ele entendeu, o João Batista. Aí o João Batista entendeu no livro de Isaías por que ele tinha aquele design. Por que ele só ia viver pouco tempo? Por que ele ia morrer jovem? Por que ele nasceu para abrir o caminho do Messias? Por que ele nasceu para não ser famoso? Por que ele nasceu para não curar ninguém? Ele nunca curou ninguém. Esse cara pregou para pouca gente, batizou alguns, não é? Por que ele teve esse design? Para cumprir o desígnio dele, que era abrir o caminho para o Messias. Importa que ele cresça ou diminua. Diga glória a Deus. Diga, ser intencional no meu relacionamento com a palavra. Jesus disse: quem de mim se alimenta, por mim viverá. O Daniel diz: o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo. Aleluia. E olha o que diz Salmo 138, versículo 2: magnificar-te acima de tudo o teu nome e a tua palavra. Deus magnificou acima de tudo o nome dele. Que mais? A sua palavra. E que relacionamento que nós temos então com essa palavra? Agora os discípulos batem um no outro e dizem: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as escrituras? Vocês estão lembrando dos caras que estão completamente desanimados, dos caras que estão com o coração frio, dos caras que estão voltando para casa, dos caras que estão abandonando o barco, dos caras que estão desertando, dos caras que estão indo embora? Agora eles estão de novo com o coração ardendo, Irmão, não mudou nada na vida da igreja. Não teve um louvor sobrenatural, o prédio não foi reformado, não aconteceu nada lá. Só aconteceu uma coisa: eles ouviram agora a voz, e agora eles conseguiram meditar na palavra que tinha sido falada antes. Eles conseguiram lembrar a palavra, e o coração deles voltou a arder. Diga glória a Deus e aplauda bem forte o nome de Jesus. Por isso que eu digo, esse é o segredo dos segredos. Qual é o meu papel aqui? O meu papel é desafiar vocês a lerem a Bíblia de vocês. Qual é o meu papel? Desafiar os pastores, a nossa equipe pastoral, ser apaixonada pela palavra de Deus. Por isso que os discípulos, lá em Atos 6, eles dizem um para o outro: não é certo o que a gente está fazendo, a gente está trabalhando feito frango sem cabeça. Está errado. Nós temos que nos dedicar na palavra, no ministério da palavra e na oração. Então, essa é a nossa parte. E aí os pastores vão desafiar os discípulos: palavra, a Bíblia, ter tempo com Deus, discernir as vozes. Não é gastar, ser intencional com o que a gente está ouvindo. Irmãos, se a gente fizer isso, escuta bem, a multiplicação vem a reboque. A multiplicação vem como consequência de tudo isso. Ninguém tem que se esticar, ninguém tem que ficar doido para crescer. É só a gente buscar o Senhor e a sua palavra. Tem alguém me entendendo? E eu vou terminar aqui. Então, qual que é a primeira coisa? Me ajude aí. Discernir as vozes que eu estou ouvindo, escolher quem eu vou ouvir, não é? Qual que é a segunda coisa? Ser intencional, sabe? Ter um horário, ter um tempo, estabelecer metas para eu ler a minha Bíblia, não é? Quantos capítulos eu vou ler, com muito cuidado, eu vou aprender, eu vou entender e, sabe, ser intencional, porque as promessas já estão todas aí, irmãos, ok? E a terceira e última coisa: olhe para o exemplo de Jesus. Olhe para o exemplo de Jesus. Diga bem forte. Vamos ler. Lucas 24:30. Aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, olha só, Jesus. Então, até então, eles não estão reconhecendo Jesus. Eles não estão reconhecendo a voz, né? Mas eles já estão sentindo algo no coração deles arder. A coisa já está mudando por dentro. Mas eles não estão reconhecendo Jesus, porque Jesus veio na forma ressurreta dele. Agora escuta bem. Quando eles estão ali na mesa, Jesus toma o pão, abençoa-o
e o parte. Escuta. E aí ele reparte o pão. E com eles, o que foi? Eles prestaram atenção em Jesus. Escuta bem, eles já tinham vivido isso antes. Jesus já tinha feito isso quando faltou pão. Lembra lá na multiplicação dos pães e dos peixes? 5.000 homens, eles só tinham 5 pãezinhos e 2 peixinhos. O que foi que Jesus fez? Ele não se apavorou, ele não ficou desesperado, ele não chorou. O que ele fez? Ele fez o que ele fez agora aqui. Os discípulos estavam ali, todo mundo de olho nele. Meu Deus, o que é que o mestre vai fazer? Será que a gente vai correr? Será que Jesus vai dizer, pessoal, vamos vazar daqui, antes que essa multidão pegue a gente? O que ele vai fazer? Aí Jesus, tranquilo, pegou os pães e agradeceu. Meu Deus, agradecer por 5 pães e 2 peixes, não é? Sendo que eu preciso de 5.000 fora mulheres e crianças. Jesus deu logo uma lição, agradecer, como que ele está agradecendo? Eu estou devendo 1 milhão, ganhei uma oferta de R$10, né? Então, Jesus agradece, escuta bem, não só agradece, ele reparte. Puxa vida, ele não tem nada. Aí um cara deu uma oferta para ele, ele pode comer, ele pode repartir só com a gente aqui, né? Só com a diretoria, para a gente encher a barriga, não é? Como assim que ele vai pegar esse pouquinho e ainda vai repartir? Irmãos, aquilo ali ensinou uma grande lição para eles. E quando eles viram Jesus de novo fazendo a mesma coisa, eles lembraram. Quem está comigo aqui? Eles lembraram. Então, qual que é o segredo? Pastor, estou apavorado. Pastor, estou preocupado. Estou ansioso. Eu estou achando que deu tudo errado. Eu estou precisando desistir. Eu estou igual a esses discípulos completamente tristes. Não é? Então, veja bem. Olhe para Jesus. Como assim? Como que Jesus lidava no seu dia a dia, na sua vida, com as coisas, irmãos? Nós temos que olhar para Ele. Então, veja bem, Jesus está no meio de uma tempestade, mas dentro dele tem paz. Por que eu sei disso? Porque Ele dorme. O pau está quebrando lá fora, o mundo está acabando lá fora, mas Ele está em paz. Então, quando eu olho para Jesus no meio de uma tempestade, eu aprendo como lidar com as tempestades da minha vida. Eu tenho que me acalmar. Eu tenho que ficar tranquilo. Quando Jesus era injustiçado, olha o que diz. Quando ele era ultrajado, ele não revidava com ultraje. Quando ele era maltratado, quem aqui já foi maltratado? Alguém tratou mal você, falou mal de você, te ultrajou, te agrediu. Então quando ele era ultrajado, ele não revidava, com ultraje, quando ele era maltratado, ele não fazia ameaças, mas o que ele fazia? Ele se entregava àquele que julga retamente. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que discernir as vozes que eu estou ouvindo. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que ser intencional no meu relacionamento com a palavra de Deus. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que estudar a vida de Jesus e ver como que ele agia ou reagia naquelas coisas que eu estou vivendo. Quem está me entendendo aqui? Naquelas áreas que eu estou passando alguma dificuldade. Como que Jesus agiu? Ele que tem que ser o meu referencial. Ele que é o meu prumo. Não é o fulano, não é o Beltrano. É Jesus. Quem está me entendendo? É Jesus. Aí, irmãos, a gente vai desfrutar dessa paz. Ele disse, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos la dou como dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, não se atemorize. Quem está me entendendo? Irmãos, nós temos que ser como Jesus. Eu creio que o Paulo aprendeu isso com Jesus. E nós podemos aprender também. O Paulo está vivendo na prisão ali, está na prisão, está terrível. Eles apanharam a noite toda, foram amarrados com os pés no tronco, lá no cárcere interior, na penitenciária de segurança máxima, eles estão ali. Mas o que é que o Paulo está fazendo? Cantando. À meia-noite, ele e o Silas, cantando. Prisão por fora, paz por dentro. Vamos cantar, Silas. Ai, Paulo, peraí, eu não posso nem mudar de posição, porque a minha costa está toda em carne viva. O Paulo, eu também. Vamos louvar o Senhor, cara, nós estamos vivos ainda. Vamos louvar Ele. Aquela paz lá dentro, a despeito da costa toda arrebentada, dos pés tudo arrebentado, em carne viva, irmãos, sem nenhuma perspectiva de sair de lá, louvando a Deus. Escuta bem, eles estavam presos para sempre, era uma prisão perpétua. Eles estavam louvando a Deus. O que aconteceu? Quem sabe? O que aconteceu? Um terremoto.
A Bíblia diz que as prisões foram abertas, as algemas foram quebradas. De repente eles se viram livres. O carcereiro se prostra aos pés do Paulo, pensando que ele é uma espécie de um Deus ou algo parecido. Ele diz: não, cara, para com isso. Eu sou como você. É Jesus, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa, rapaz. Nenhum dos prisioneiros fugiram. O Paulo tinha o controle de todo mundo ali. Ele disse: pessoal, vocês viram o milagre de Deus. Não importa essa prisão, não importa. Vocês não precisam fugir, vocês precisam ficar e louvar a Deus, irmãos. Ele converteu toda aquela prisão. Quem está me entendendo? É tremendo isso. Amém, queridos? Porque o Paulo olhou para Jesus. Ele viu como que Jesus lidava nas prisões dele, nas injustiças que ele viveu, como que ele lidava com as tempestades dele, e ele aprendeu. Quem está me entendendo? Aleluia. Sabe, irmãos, muitos dos nossos projetos não dão certo porque Jesus não está neles. A gente não está olhando para ele. Isaías 45:22 diz: olhai para mim e sede salvos, vós todos os moradores da terra. Aleluia, aleluia, aleluia. Então o que é que eu tenho que fazer? Me lembrei, o que é que eu tenho que fazer? Discernir as vozes. Vamos fazer uma meditação hoje à noite. Com quem que a gente está conversando, o que é que a gente está assistindo, o que é que a gente está ouvindo. Vamos fazer uma reflexão. Qual que é a segunda coisa? Ser intencional no meu relacionamento com a palavra. Se alguém te perguntasse, se Jesus aparecesse hoje para você e falasse assim: filho, o que você leu na Bíblia hoje? Não é? Que resposta você daria? Que resposta? Se o seu discípulo falasse para você: meu discipulador, o que você leu na Bíblia hoje para compartilhar comigo? Não é? Sabe, irmão, nós temos que ser intencionais, porque nós já fizemos tantas coisas nesse dia, tantas coisas. Será que nós tivemos um tempo de qualidade com a nossa Bíblia? E por último, será que a gente está olhando para o modelo de Jesus? A Bíblia diz assim: olha, para isto fostes chamados, conquanto Cristo padeceu por vocês. 1 de Pedro 2:21, deixando-vos exemplo para que vocês sigam os seus passos. Sabe qual é o nosso chamado? Imitar Jesus. Quem está me entendendo? Mas como é que eu vou imitar alguém que eu não sei como ele agia, como ele agiu, como ele fez, como ele faria no meu lugar? Então eu tenho que aprender. Amém, queridos? E aí, irmão, eu vou dizer uma coisa para você. Consequência disso? Coração ardendo. Consequência disso? Paixão por Jesus e pelos perdidos. Consequência disso? Felicidade, vida alegre, a despeito das coisas, a despeito das consequências. Porque, irmãos, alegria é fruto do Espírito. Está escrito, fruto do Espírito. Não tem nada a ver com circunstância externa. É fruto do Espírito. Se eu estou cheio de Jesus, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Você ouviu a voz certa. Você está sendo intencional no seu relacionamento com a palavra. Você está imitando a Cristo. Você sabe pela palavra que você é templo do Espírito Santo. Ele vive em você. E esse viver que agora eu tenho na carne, o Paulo diz: eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então, irmão, Jesus é a fonte da nossa vida. Sabe, a vida que está lá dentro da árvore, da planta, ela chega até aquela folhinha, aquela menor folhinha. A vida de Cristo chega em nós, irmãos, da mesma maneira que ela chega no grande pregador famoso das nações. A vida dele, sabe, é essa vida que mantém a nossa fé, a nossa esperança, o nosso amor ao próximo. Tudo provém de Cristo, unicamente dele. Então tudo o que nós temos que fazer é mergulharmos nessa vida. Jesus, a nossa vida. Sem Jesus nós morremos. Sem Jesus nós azedamos. Sem Jesus nós entristecemos, nos amarguramos, nos deprimimos. Jesus é a nossa vida. Então coloque a mão no seu coração. Eu quero fazer 2 desafios aqui. Primeiro, para você que já fez a sua decisão por Cristo, que ama Jesus, que recebeu o sacrifício que Ele fez por você na cruz. Eu quero te fazer esse primeiro desafio. Por favor, faz uma reflexão do que você tem ouvido. Por favor, pense nisso.
E quanta palavra de Deus, quanta voz de Deus você tem ouvido? Faça uma reflexão do seu relacionamento com a sua Bíblia. E aprenda sobre como Jesus lidava com tudo. Como que ele faria no seu lugar, na crise que você está vivendo. A resposta está lá na Bíblia. Está na sua vida de oração. Então esse é o primeiro desafio. Agora o segundo desafio para você, que talvez esteja nos visitando hoje à noite. E talvez você veio aqui em busca de um toque mágico, de uma água milagrosa, ou de um óleo bento, ou de uma oração que vai resolver todos os problemas da sua vida de uma vez por todas. E eu quero dizer para você que a resposta para você é Jesus. A resposta para você é você discernir a voz que você está ouvindo. A resposta para você é você conhecê-lo através da sua palavra. A resposta para você é você imitá-lo na sua vida como homem aqui na terra. Então eu quero te fazer um desafio para você que está nos visitando. Você pode hoje à noite começar uma nova vida com Jesus. Como que eu faço isso, pastor? Ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa. Ele não vai invadir você. Ele não vai invadir você. A Bíblia diz que aqueles que receberam Jesus, ou seja, o sacrifício que ele fez na cruz, foi-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Então não é todo mundo que é filho de Deus, não. Isso é mentira do diabo. Todos são criaturas de Deus. Os filhos de Deus são aqueles que creem no seu nome, aqueles que receberam o sacrifício da cruz. Então eu quero te convidar hoje à noite para você começar uma nova vida, para você começar uma nova vida com Jesus. Ele é a sua vida. Então, se você está aqui hoje à noite e você quer entregar a sua vida a Jesus Cristo, eu quero te desafiar, só para você levantar a mão enquanto nós louvamos o Senhor. Vamos louvar o Senhor com essa canção que a gente cantou agora. Você vai só levantar sua mão e eu vou orar por você. Eu quero entregar minha vida a Jesus, pastor. Deixe bem alta a sua mão levantada. Eu estou vendo uma pessoa com a mão levantada. Eu quero entregar minha vida a Jesus, pastor. Eu estou assim como esses homens. Veja que eles eram discípulos. Eles eram discípulos. Estavam tristes, arrasados, derrotados. Perderam a conexão com Deus. Não é uma religião. Não é sobre uma religião. É sobre um relacionamento. Levante a sua mão, você que quer entregar sua vida a Jesus Cristo.